Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. O que é que eu tenho comigo hoje? Tenho um novo Volvo S60. Nós estamos a testá-lo em Santa Mónica, na Califórnia. E porquê é que viemos até tão longe testar este carro? Porque é o primeiro modelo da marca sueca a ser produzido nos Estados Unidos. Nós vamos começar por testar esta versão T8, plug-in híbrida, que foi aperfeiçoada pela Polestar, e depois vamos para o T6 AWD, que ainda que seja uma versão um bocadinho menos potente, não deixa certamente de nos impressionar. Vamos para a estrada? Vamos embora. Ao volante, o Volvo S60 tem um comportamento muito similar àquele que nós encontramos na Volvo V60. Não é só o comportamento, é também todo o interior no geral. Como vocês já devem ter reparado, a Volvo optou por ter um design muito similar nos seus carros, e assim que entramos no S60 reconhecemos logo a nova assinatura de design da Volvo para os seus interiores. À minha frente tem um volante com patilhas atrás, como manda a tradição nos Volvos atuais, com a caixa automática de 8 velocidades a ser comandada aqui sempre que nós quisermos. Tem um quadrante 100% digital também, igual ao dos outros Volvo que nós temos conduzido aqui no canal. Ao centro temos o sistema de infoentretenimento da Volvo, que se mantém bastante atual. Tem esta posição vertical, um bocadinho diferente dos sistemas de infoentretenimento que nós estamos habituados a ver noutras marcas, à exceção da Tesla, que também tem um sistema vertical. E é bastante fácil de utilizar, está muito bem localizado e aqui sempre à mão. A maneta caixa de velocidades automática tem este acabamento em vidro, que lhe dá aquele toque assim um bocadinho mais clássico, apesar de estarmos a conduzir uma versão da Polestar, que é uma das grandes novidades da gama S60, e enfim, eu acho que continuo a gostar disto. É retroiluminado, é um bom detalhe. Aqui temos uma zona onde podemos colocar dois copos ou duas garrafas. Aqui temos um apoio de braços, onde podemos colocar o nosso smartphone, e temos duas entradas USB e uma tomada de 12 volts. Relativamente aos bancos, são iguais àqueles que vocês encontram noutros modelos da Volvo. São muito confortáveis, têm um excelente apoio lateral. Esta é uma versão um bocadinho mais vitaminada, portanto dá jeito de ter esse apoio extra. Os cintos têm este tom amarelo, são exatamente iguais àqueles que nós encontramos no Polestar 1, se vocês não estão recordados, é isso mesmo, o carro que nós vimos no Salão de Genebra e que toda a gente adorou. Temos as colunas da Bowers & Wilkins, que são fantásticas. Eu estou farto de dizer isto. Se tu queres um carro com um sistema de som top, este é um deles. Todos os Volvos que têm esse sistema de som da Bowers & Wilkins têm provavelmente um dos melhores sistemas de som do mercado. E vocês perguntam sempre: Diogo, fala do sistema de som do carro. E eu estou a falar do sistema de som do carro? É bom. Sala de Gotemburgo. Filipe, porque é que a conduzir aqui em Santa Mónica e Malibu e parece que estão no GTA? Vai um traço contínuo. Pop, pop. Hands on the wheel, sir. Look forward. Ao volante, temos 415 cavalos de potência, sempre muito disponíveis. Esta versão Polestar Engineered tem uns amortecedores Öhlins, tem umas maxilas de travão da Brembo, tem alguns apontamentos estéticos muito interessantes, como é o caso dos cintos em amarelo, e também lá fora no exterior os detalhes em dourado, quer das pinças do travão, quer também das tampas de enchimento dos pneus, que são em dourado e que são bastante interessantes, muito diferentes daquilo que estamos habituados a ver. As jantes têm ali Polestar Engineered. É engraçado, para quem quiser um carro diferente, para quem quiser um carro muito diferente também dos outros Volvo, esta é uma nova opção e eu acho que vai ser um sucesso. A base, e agora falando da motorização, é a base do T8 plug-in híbrido, portanto temos mais ou menos 40 km de autonomia elétrica, e depois temos um motor de combustão a entrar em força e com os consumos a subirem um bocadinho, como é normal nos carros com este tipo de motorização. O Volvo S60 é o primeiro Volvo desta nova geração de Volvos a ter única e exclusivamente só motores a gasolina. Mesmo no mercado europeu ele não vai ter motores diesel. É um segmento dominado claramente pela Volvo V60, onde domina também a motorização diesel. A Volvo acredita que o futuro está nos plug-in híbridos, e está nos plug-in híbridos com base no motor de combustão a gasolina e não com base no motor de combustão diesel, como a Mercedes tem feito
recentemente e que lançou agora no mercado um carro com motor diesel plug-in híbrido. Portanto, a Volvo a ir em contraciclo com alguns dos seus principais concorrentes e a dizer não, os nossos carros são todos a gasolina, no futuro começamos aqui pelo S60 e vamos lançar na Europa sem receio daquilo que poderá acontecer. Minha opinião é que é um produto com muito boa qualidade, com excelentes motores e que tem todas as condições para vingar. É claro que o mercado do segmento das berlinas ainda é muito conservador relativamente ao tipo de combustível a utilizar. Temos 5 modos de condução à escolha. No primeiro modo nós podemos andar sempre com o controle de tração ligado. No segundo modo é o modo Pure, que é o modo que faz a condução mais ecológica de todas e utiliza o motor elétrico sempre que for possível. O modo híbrido, que é o modo que eles aconselham para uma utilização diária, em que basicamente faz um bom balanço entre o motor de combustão e o motor elétrico. O modo individual, onde nós podemos individualmente personalizar as preferências de condução, e o modo Power para uma condução mais desportiva e para nós explorarmos os 415 cavalos deste Polestar de Engineered e os 4,7 segundos de Euro 100, que é uma marca até bem interessante. Olhem para isto. Que grande caminhão esta pick-up. Eu gosto muito destas saídas. Rancho Conejo Boulevard. Rancho. Aqui de lado na porta temos as memórias dos bancos. Memória 1 e memória 2. Temos possibilidade de colocar aqui 2 condutores. Controlamos aqui em baixo, nesta zona. Não é como nos Mercedes, que é aqui em cima. Acho que dá mais jeito. Na próxima vez, a ver se a Volvo consegue passar também aqui para a porta os controlos dos bancos. Acho que fica mais interessante. As marcas que fazem isso, gosto mais. Mas aqui em baixo também é muito prático. Está feito, para frente e para trás, sim, bora. Não fiz nada ilegal, o que é bom. Agora que estamos numa descida, o ideal é mesmo colocar aqui no modo B e começar a regenerar mais rapidamente a bateria, aproveitando toda esta descida mesmo muito grande que nós temos agora pela nossa frente. O que é que nós podemos fazer? Largamos o pé do acelerador, o carro continua a regenerar a bateria, mas falo de uma forma mais acentuada. É bom para nós recuperarmos um pouco da autonomia elétrica, que já está nas 3 milhas, e dava jeito de ter um bocadinho mais, porque vai-nos fazer falta. Vai! Vai. Ora, uma paragem técnica para um café. É bom para o jet lag. E vamos embora. Lá atrás há espaço para 3 adultos, se bem que 2 adultos se calhar ficam um bocadinho melhor sentados. No entanto, temos um espaço muito generoso, principalmente para as pernas e para a cabeça. Apesar do carro ter este design com perfil um pouco mais baixo do que aquilo que é normal, para lhe dar um porte mais atlético, isso não prejudica o espaço interior. Temos também um apoio de braços generoso com 2 porta-copos e nas portas temos um local bastante generoso também para apoiar o nosso braço. Uma curiosidade, como nós estamos a conduzir uma unidade que é plug-in híbrida, as baterias estão colocadas debaixo aqui desta consola central, aqui no túnel central do carro. São baterias de 10,4 kW e conferem aqueles tais de 40 km mais ou menos de autonomia ao carro em modo 100% elétrico. Mas tem um senão, não é possível, porque as baterias estão a ocupar esse espaço, colocar um sistema de controle do ar-condicionado aqui atrás. Esta unidade que eu estou a conduzir está equipada com um teto de abrir, que não é panorâmico, apesar de ser um bocadinho maior do que aquilo que é normal. Vai um pouco mais para trás dos bancos dianteiros. Podemos abri-lo e aproveitar o sol da Califórnia e estar fantástico e continuar a nossa viagem até ao almoço. Vamos assim com isto aberto, Filipe? Vamos? Então vamos embora. E, dinamicamente, este S60 Polestar Engineered é muito, mas mesmo muito bom. E a culpa é dos amortecedores Öhlins que foram instalados neste carro. Eles podem ser manualmente regulados, basta nós abrirmos o capô e encontramos 2 manipulos com um acabamento fantástico que nos permitem, através de cliques, regular a intensidade do amortecimento. Imaginem que vão fazer um track day, podem regular a suspensão para a firmeza máxima à frente e também o podem fazer atrás, se bem que atrás seja necessário colocar o carro no elevador e fazer a regulação diretamente no manipulo que está junto ao amortecedor, mas só está visível quando o carro está suspenso.
saímos de uma versão híbrida e passamos por uma versão com motor 100% de combustão. Não há aqui a ajuda de um motor elétrico. Estamos ao volante do T6 AWD. Lá à frente está um motor com 2 litros, de 4 cilindros, com 310 cavalos. E é um carro um bocadinho mais desportivo ao nível da sonoridade, talvez, porque não tem ali o mix do motor elétrico que, ao funcionar em conjunto, faz um barulho bastante característico. Aqui é apenas um motor de combustão, portanto é um bocadinho mais agradável, mas estamos penalizados nos consumos, porque não temos a ajuda do motor elétrico, principalmente nestas velocidades mais baixas. Trabalha mesmo muito enquanto está disponível durante aqueles 40 km. Quais é que são as diferenças no interior? Em primeiro lugar, esta não é uma versão melhorada pela Polestar, nem com aqueles apontamentos estéticos de há pouco. Temos um cinto preto, convencional, e temos uma vantagem bastante grande pelo facto de não termos baterias. Como elas não estão a ocupar o espaço aqui debaixo do túnel central, toda esta parte tem muito mais espaço para as nossas coisas, porque a Volvo consegue ir muito mais fundo do que vai numa versão plug-in híbrida. Por isso, já temos um verdadeiro apoio de braços e aqui atrás já temos também um controlador do ar-condicionado, que parece não, mas dá jeito. Ao volante perdeu-se a característica típica dos plug-in híbridos, que são bastante suaves, principalmente quando funcionam em modo 100% elétrico. Mas se vocês gostam de um carro com motor a combustão e a gasolina, então vão adorar esta versão de T6 AWD. O carro tem sempre muita potência disponível, a sonoridade é aquela sonoridade característica do motor 2 litros turbo, 0 ao 100 em 5,6 segundos, velocidade máxima de 250 km/h, e aqui, nestas estradas sinuosas e a respeitar todos os limites, eu não noto diferenças nada por aí além relativamente àquela versão que recebeu o tratamento da Polestar. Isto porque as condições não são as ideais para isso, nem as mais apropriadas. Portanto, se vocês têm que optar entre uma e outra para uma utilização diária, então esta versão cumpre com todos os propósitos de uma utilização normal de um veículo destes. De resto, o interior é em tudo muito similar ao modelo, com as alterações da Polestar. Aqui temos um pack R-Design, portanto o volante tem esta assinatura aqui em baixo, R-Design, mas de resto, tanto as patilhas como os materiais utilizados são exatamente os mesmos. Aqui à minha frente tenho também um quadrante 100% digital, como tinha também há pouco, e tenho um heads-up display que me dá informação sobre os sinais de trânsito, o que é muito importante, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque há radares literalmente por todo o lado. Caixa de velocidades também tem uma manete convencional, ao contrário daquela manete em vidro que vocês viram há pouco. Esta é aquela manete mais comum que encontramos nos modelos mais recentes da marca sueca. Se para vocês é importante um plug-in híbrido porque fazem aqueles 30 a 40 km diários e querem poupar algum dinheiro com a utilização do vosso carro, então a versão T8 plug-in híbrida com o tratamento da Polestar deverá fazer sentido. Eu não sei qual é o preço final destas unidades para Portugal, mas o Estado português dá bastantes incentivos à aquisição de viaturas híbridas e elétricas, e isso pode compensar-vos, principalmente se o fizerem através de uma empresa. Mas eu vou deixar na descrição deste vídeo um link com as vantagens de comprar um híbrido face a um modelo com motor 100% de combustão. Relativamente aos sistemas de segurança, temos o cardápio completo da Volvo aqui no S60. Ao nível do exterior, o S60 é um carro, e permitam uma avaliação altamente subjetiva, bastante bonito. Eu gosto mesmo de olhar para o carro. Tanto a traseira como a frente acho que estão muito bem conseguidas. Mas aí eu peço-vos, votem aqui, qual é que preferem destes carros e deste segmento? Volvo S60, Audi A4 ou BMW Série 3? Ou Mercedes-Benz Classe C também? Votem aqui. Ele é praticamente do mesmo tamanho da Volvo V60, portanto não é um carro pequeno, apesar de ser a versão teoricamente um bocadinho mais curta do que a carrinha, ele acaba por ter praticamente as mesmas dimensões. Ainda assim, sente-se muito ágil, bastante leve ao volante e não temos dificuldade nenhuma a estacioná-lo, a fazer uma manobra. É um carro bastante equilibrado a esse nível, portanto está preparado tanto para a cidade como para aquelas viagens mais longas, enfim, para o que vocês bem entenderem. Concluindo, plug-in híbrido mais potente, com um motor elétrico a ajudar, o que no dia-a-dia na cidade é vantajoso. Aquela versão preparada pela Polestar tem aqueles detalhes todos da suspensão, tudo aquilo que vocês viram. Esta versão T6 AWD acho que no mercado nacional não vai ser muito popular. Provavelmente o T8 plug-in híbrido vai ter bastante mais adeptos, porque o preço final da aquisição para as empresas será muito mais competitivo, e este carro, quer nós queremos, quer não, será um carro muito procurado pelas empresas. O interior mantém a identidade da Volvo, temos aquilo que encontramos no XC60, no XC90,
no S90, na V90, enfim, vocês digam o nome do carro, isto tudo está lá. Menos o XC40, que tem ali algumas coisas que são um bocadinho diferentes, vocês já sabem. Se não sabem, esperem pelo vídeo, porque está mesmo quase a chegar. Termina assim o nosso teste ao novo Volvo S60. Vamos esperar por um novo teste em Portugal, assim que o carro estiver no nosso país. Ele chega no primeiro trimestre de 2019. Até lá, visitem-nos todos os dias em razãoautomóvel.com e, claro, sigam-nos no Instagram e, muito importante, ativem o sino das notificações aqui no canal para receberem todas as notificações dos nossos vídeos. E, claro, subscrevam o canal do YouTube da Razão Automóvel. Muito obrigado por terem visto este vídeo, um abraço e até à próxima.